fino no INSS e 227 podem ser indiciados. Atenção, Brasil! O que acaba de acontecer em Brasília está dando o que falar e pode ser apenas o começo de um escândalo que promete abalar estruturas. Uma investigação pesada, detalhada e cheia de reviravoltas acaba de revelar algo que ninguém esperava nessa dimensão e o número impressiona. 227 pessoas. Sim, 227 nomes podem estar prestes a entrar na mira da justiça. Antes de continuar, eu já quero saber de você. Você acredita que isso vai dar em punição de verdade ou vai acabar em pizza? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião importa e muito. A CPMI do IN. Uma das comissões mais comentadas dos últimos tempos, avançou em uma etapa crucial. O relator decidiu fazer um verdadeiro pente fino. Mas não estamos falando de uma análise superficial. Estamos falando de uma varredura completa, detalhe por detalhe, nome por nome, processo por processo. E o resultado disso tudo? Uma lista que pode mudar muita coisa. Uma lista que já está gerando tensão, expectativa e até medo nos bastidores. Porque quando o assunto é INSS, estamos falando de bilhões. Estamos falando de dinheiro público, estamos falando do bolso do cidadão. Agora pensa comigo, se existe um pente fino, isso significa uma coisa, algo não estava certo. E é exatamente isso que está sendo investigado. Possíveis irregularidades, possíveis fraudes, possíveis esquemas que podem ter funcionado por muito tempo sem que o grande público tivesse noção da dimensão. E é aqui que a situação começa a ficar ainda mais séria, porque não estamos falando de poucos casos isolados. Estamos falando de centenas de possíveis envolvidos. 227. Repete esse número. Agora eu te pergunto, isso é coincidência? Ou estamos diante de algo muito maior? Comenta aqui embaixo o que você acha. Segundo as informações, o relator da CPMI decidiu aprofundar a análise justamente porque havia indícios de que o problema poderia ser muito mais amplo do que se imaginava inicialmente. E quando alguém resolve aprofundar, é porque encontrou algo. E esse algo pode ter ramificações, pode envolver diferentes setores, pode atingir pessoas que até pouco tempo estavam completamente fora de qualquer suspeita. E é por isso que o clima esquentou. Nos bastidores de Brasília, o assunto já não é mais tratado com tranquilidade. Existe tensão, existe preocupação e existe uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Quem são essas 227 pessoas? Essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. E não é só isso. Outra dúvida começa a surgir com força. Qual o nível de envolvimento dessas pessoas? Porque uma coisa é ser citado, outra coisa é ser indiciado. E o termo indiciado não é leve, ele carrega peso, ele carrega consequências. Ser indiciado significa que existem elementos suficientes para apontar uma possível participação em irregularidades. E isso muda tudo. Agora presta atenção nisso. Quando um relatório desse tipo é apresentado, ele não apenas expõe nomes, ele também pressiona por respostas. E aí entra outro ponto importante. O que vai acontecer a partir de agora? Porque o relatório pode indicar, mas quem decide os próximos passos são outros órgãos. E é aqui que entra a expectativa da população. Muita gente já está dizendo, agora vai. Outros, mais céticos, afirmam, isso não vai dar em nada. E você? De qual lado está? Essa dúvida não surge do nada. Ela vem de um histórico, de casos anteriores, de investigações que começaram com grande impacto, mas terminaram sem grandes consequências. E isso gera desconfiança. Mas dessa vez o volume chama a atenção. 227 possíveis indiciados não é algo pequeno. Isso levanta outra questão importante. Se esse número se confirmar, estamos diante de um problema estrutural, porque quando são muitos casos, deixa de ser exceção, passa a ser padrão.
E isso preocupa. E muito. Agora vamos falar de impacto direto. O INSS não é qualquer instituição. Ele está diretamente ligado à vida de milhões de brasileiros. Aposentadorias, pensões, benefícios, qualquer irregularidade nesse sistema afeta pessoas reais. E é por isso que essa investigação ganhou tanta atenção, porque no final das contas a pergunta é simples: quem paga essa conta? E a resposta muitas vezes é dura: o cidadão. Agora imagina o seguinte cenário: se irregularidades forem confirmadas, se fraudes forem comprovadas, isso pode significar que dinheiro que deveria ir para quem precisa pode ter sido desviado. E isso revolta. É esse tipo de situação que faz a população perder a confiança. E é exatamente por isso que esse caso está sendo acompanhado de perto. Agora, existe outro ponto que pouca gente está destacando. Uma investigação desse tamanho não acontece do nada. Ela exige tempo, exige dados, exige cruzamento de informações. Ou seja, isso não começou ontem, e isso levanta uma pergunta desconfortável: há quanto tempo isso pode estar acontecendo? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta clara, mas só o fato de ela existir já é preocupante. Agora me diz uma coisa: você acha que esse tipo de situação é recente ou já vem de muito tempo? Comenta aqui, porque esse tipo de debate precisa acontecer. Agora vamos voltar ao ponto central. O relatório do relator da CPMI pode ser um divisor de águas. Dependendo do que acontecer a partir daqui, esse caso pode se tornar um dos maiores escândalos envolvendo o INSS, ou pode se tornar mais um caso que começa grande e termina esquecido. E essa incerteza é o que está deixando todo mundo atento. Agora presta atenção nisso. Quando uma investigação chega nesse nível, não tem como voltar atrás sem consequências. Ou alguém será responsabilizado, ou a credibilidade das instituições será colocada em jogo. E isso é sério, muito sério. Agora eu quero te fazer um convite rápido. Se você quer continuar acompanhando esse caso e entender cada detalhe do que está acontecendo, se inscreve no canal Portal Guto News, porque aqui você não perde nada. Voltando, existe também uma pressão política enorme envolvendo esse tipo de investigação, porque quando nomes começam a aparecer, interesses começam a surgir, e nem todo mundo quer que certas coisas venham à tona. Isso faz parte do jogo, e é por isso que casos assim precisam de atenção constante. Agora vamos pensar no cenário futuro. Se os indiciamentos forem confirmados, o que acontece depois? Processos, investigações mais profundas, possíveis julgamentos, e isso pode levar anos. Mas o impacto começa agora, na opinião pública, na confiança das pessoas e na forma como o sistema é visto. Agora eu te faço uma pergunta direta: você ainda confia no sistema? Ou esse tipo de notícia abala completamente essa confiança? Comenta aqui embaixo, porque esse é um debate importante e ele precisa ser feito. Agora, uma coisa é certa: esse caso ainda está longe de acabar. O que foi revelado até agora pode ser só o começo e novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Por isso, fica atento, porque o portal Guto News vai continuar trazendo tudo, sem filtro, sem enrolação. Se você chegou até aqui, comenta: quero mais notícias assim. Isso ajuda muito o canal a crescer. E compartilha esse vídeo, porque quanto mais gente souber disso, maior é a pressão por respostas. Aqui é o portal Guto News. Informação que impacta, notícia que incomoda. E a verdade é que muita gente prefere não ouvir. Até o próximo vídeo.